No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que infelizmente voltou a subir, então está em 114 mil dólares, e eu queria gravar, mas acabei não conseguindo por outros motivos, outras tarefas que eu estava fazendo aí ao longo do dia, porque o preço hoje chegou a 12.700 dólares, então uma queda bastante considerável aí ainda no dia de hoje, certo? Mas enfim, não consegui gravar o vídeo dos 12 mil dólares e quero saber aí nos comentários quem conseguiu comprar aí Bitcoin a 12 mil dólares, mas agora já está em 114 mil dólares. Vamos falar sobre isso, sobre mais algumas notícias relevantes aí na economia bitcoinheira, digamos assim. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Beeple. Você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Beeple é uma exchange aí fácil de utilizar, tem cartão cashback em Bitcoin e tudo mais que vocês já sabem, várias soluções bitcoinheiras. Se vocês têm interesse, deem uma olhada na descrição desse vídeo com o link com todas as informações. Bom, então Bitcoin 114 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, 625 mil reais. E é uma pena, porque é uma pena, enfim, depende do ponto de vista, né? Mas o preço chegou a cair até 112 mil dólares e dentre todo o cenário aí econômico global que a gente está vendo, pelo menos até o momento, a gente não tem nenhuma notícia negativa, bem pelo contrário, o cenário aí está mostrando que cada vez mais instituições estão adotando e vamos falar também sobre isso no vídeo de hoje, sobre essas notícias aqui. Então a primeira delas, o Brasil pode incluir Bitcoin em suas reservas internacionais, como ouro e dólar. Então, a audiência pública na Câmara dos Deputados vai debater o projeto de lei número tal que cria a reserva estratégica soberana do Bitcoin. Então, é muito interessante isso, porque eu não acredito que o governo brasileiro, de uma maneira geral, gosta do Bitcoin, da ideia do Bitcoin, do fato de ser uma moeda política, de trazer mais liberdade para os indivíduos, ser algo descentralizado, antifrágil, por aí vai, né? Como já dizia o Hayek lá no passado, né? Eu acho que eles não se importam com isso, mas o fato do Bitcoin se valorizar ao longo do tempo e enriquecer quem tem Bitcoin e dar poder para quem está fazendo suas reservas em Bitcoin parece trazer aí as pessoas para o Bitcoin, mas que elas não simpatizem aí com a ideia de liberdade, certo? Então é como se fosse inevitável, como a invenção da pólvora, quem não utiliza a pólvora acaba ficando para trás, é como a invenção da internet. Você pode até não gostar da internet, mas se você proíbe totalmente a internet, você fica para trás aí. Se você proíbe a tecnologia que leva ao progresso aí econômico e por aí vai, você acaba ficando para trás como país. Então é possível fazer isso, mas você pode acabar virando uma Venezuela, uma Coreia do Norte e por aí vai. E então é muito interessante ver a teoria dos jogos acontecendo em tempo real, certo? Porque claro, eu faço os vídeos aqui, eu gosto da ideia do Bitcoin, de liberdade econômica e por aí vai, só que, enfim, eu nem preciso convencer as pessoas, porque eventualmente elas podem simplesmente ver aqui o preço do ativo, que desde 2016 já se valorizou mais de 25.000%. Eles podem ver aí que a dívida dos Estados Unidos está cada vez crescendo mais, né? Então aqui, por exemplo, já passa de 36 trilhões de dólares. As moedas fiduciárias, por sua vez, estão colapsando, tanto o dólar quanto o real, quanto outras moedas. E agora a gente já tem países aí dentro dos top 10 detentores de Bitcoin. Temos o governo dos Estados Unidos, que já fala há bastante tempo em reservas estratégicas de Bitcoin, e o governo da China. Então, beleza, digamos que a China não goste de Bitcoin. Eles podem não ter Bitcoin, só que daí os Estados Unidos vai ter Bitcoin. Então é uma teoria dos jogos aí muito interessante, que basicamente as pessoas podem passar a adotar Bitcoin sem gostar de Bitcoin, mas simplesmente pelo motivo de que elas não querem se ferrar, digamos assim, de uma maneira bem simples. Bom, e a gente já falou também sobre o Bitcoin, essa última valorização aí do Bitcoin após o Trump liberar planos de aposentadoria para fundos. E então tem várias notícias aí de países, de empresas, de pessoas adotando cada vez mais o Bitcoin como uma reserva de valor aí, pensando no longo prazo. E é interessante esse aspecto porque as pessoas dizem o Bitcoin não é muito utilizado para pagamentos no dia a dia. Isso é verdade. Inclusive, geralmente, o que acontece? A moeda ruim ela é utilizada primeiro. Então, se o Bitcoin ele vai se valorizando ao longo do tempo e as moedas fiduciárias vão perdendo poder de compra ao longo do tempo, por que você vai usar o Bitcoin nas compras do dia a dia e guardar a moeda fiduciária? Geralmente, você vai fazer o contrário. Você vai comprar o Bitcoin, mas não vai querer gastar, porque você espera aí que no futuro ele possa valer
valer ainda mais. Lembrando, não temos bola de cristal, nada disso é uma dica de investimentos, mas é o que a maior parte das pessoas pensam, elas não querem gastar os satoshis porque os satoshis estão se valorizando. Já o real aqui, eles querem ou investir aí, né, e por isso que boa parte dos ativos, inclusive imóveis, ações, acabaram se valorizando ainda mais, porque as pessoas não podem deixar o dinheiro parado, porque o dinheiro parado ele vai perdendo poder de compra ao longo do tempo, então eles têm que se livrar do dinheiro, eles têm que pegar o dinheiro e comprar imóveis, comprar ações, comprar títulos de dívida, mas se eles deixarem o dinheiro parado, ou gastar aí com qualquer coisa, né, mas se eles deixarem o dinheiro parado, o dinheiro vai perder poder de compra. Então é natural que o Bitcoin não seja utilizado aí como para a maior parte dos meios de pagamento de uma maneira geral. Ele pode, claro, tem soluções na Lightning Network, tem várias pessoas que utilizam no mundo inteiro para determinadas utilidades, funções aí, mas geralmente as pessoas preferem se livrar da moeda fiduciária antes de se livrar do Bitcoin. Existe até um nome para isso na economia que se chama Lei de Gresham. Então é um princípio da economia que afirma que a moeda má expulsa a moeda boa. Isso significa que um cenário onde duas moedas com o mesmo valor nominal circulam, mas uma tem menor valor intrínseco, valor intrínseco é meio subjetivo, né? Mas a qualidade inferior, a moeda de menor valor será utilizada em transações, enquanto a de maior valor será guardada ou retirada da circulação. Então aqui, é exatamente o que está acontecendo. As moedas fiduciárias estão perdendo poder de compra, então as pessoas utilizam a moeda fiduciária e o expulso aqui, né, será expulso para o cofre, digamos assim. As pessoas poupam em Bitcoin geralmente e gastam em moeda fiduciária, porque a moeda fiduciária daqui a pouco não vai valer mais nada de qualquer forma, né? Então, muito interessante isso. Bom, e além da notícia aqui do Brasil podendo incluir Bitcoin em suas reservas internacionais, como existe as reservas em ouro, em dólar, o Bitcoin podendo ser então o ouro digital, talvez. A gente tem também essa outra notícia bastante interessante que fala sobre o maior fundo soberano do mundo que aumentou a exposição ao Bitcoin em 83% no segundo trimestre. O resultado difere de outro apresentado pela K33, que eu não sei o que é, mas enfim, deve ser alguma outra instituição aí, que afirma que o Fundo Soberano da Noruega, que é esse fundo soberano aí que aumentou a exposição em Bitcoin, elevou sua exposição em 192%. Bom, não faz tanta diferença se foi 83% ou 192%, enfim, por aí vai. O ponto é que a gente está vendo uma adoção institucional crescente aí ao Bitcoin. Então a gente tem planos de aposentadoria podendo investir em Bitcoin, a gente tem o maior fundo soberano do mundo aumentando a exposição ao Bitcoin, a gente tem a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, fazendo o ETF de Bitcoin e sendo esse o ETF mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido que o antigo recorde. Então a gente tem até o Brasil, olha só, o Brasil falando sobre reservas internacionais em Bitcoin. E novamente, alguns desses players simpatizam com a ideia do Bitcoin. Se a gente observar aqui os 10 principais detentores de Bitcoin, a gente tem, por exemplo, o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, que entende a tese do Bitcoin e defende todas as consequências lógicas da utilização do Bitcoin, como maior liberdade, descentralização e por aí vai. E a gente tem players que não necessariamente concordam com isso. A gente tem o governo da China aqui, por exemplo. Por que eles estão comprando Bitcoin? Talvez não seja porque eles defendem a ideia de liberdade e por aí vai, seja simplesmente porque eles não querem ficar para trás aí na potencial corrida ao ouro digital. Então, infelizmente aí para alguns e felizmente para outros, o preço do Bitcoin voltou a subir, chegou aí em 112 mil dólares e agora voltou a subir, mas subiu pouco também, subiu o quê? 1,39% aí desde do fundo. E eu quero saber a opinião de vocês, diante de todo este cenário, será que o preço do Bitcoin vai continuar caindo? Ou será que na verdade foi uma correção natural aí? Porque recentemente a gente viu aí o preço do Bitcoin chegando em 124 mil dólares, certo? A máxima histórica aí deste ciclo e de todo o período, né? Enfim, mas estamos aí num período de alta. Olhando aqui os indicadores, então provavelmente eu atualizei isso aqui quando estava em 112 mil dólares, vamos ver se já mudou alguma coisa. O Miner Multiple subiu um pouquinho. Então, para quem acompanha o canal aqui já sabe, esse indicador considera uma média móvel do Bitcoin e ele vê quanto que o preço está descolado dessa média móvel. Por quê? Porque se esse indicador estiver muito esticado, pode significar que o preço do Bitcoin está muito esticado e que daí pode ser um momento meio complicado aí para vender, para comprar, aliás. Você pode comprar e o preço cair durante um bom tempo. No longo prazo, não faz tanta diferença assim, mas enfim, é um indicador aí de
de curto, médio prazo. Aí. Em relação ao Bitcoin Rainbow Chart, a gente vê o preço do Bitcoin entre acumulação e compra aqui, novamente, Bitcoin Long Term Power Law, ou seja, todos os indicadores mostram que o preço do Bitcoin não está muito esticado, muito embora a gente esteja em um período de alta, no próximo da máxima histórica aí, né, e seguindo os ciclos que provavelmente não vão mais acontecer por conta da adoção institucional e da perda da relevância do halving, e o halving de 4 em 4 anos, mas a gente vê então uma alta em 2013, 2017, 2021, 4 anos depois, 2025. Então, esses ciclos, a gente está na máxima histórica e o preço não parece estar muito esticado, que pode denotar ainda novas altas. Parece que simplesmente o preço só não está mais tão volátil, né? Aquela subida infinita aqui, né? Como, por exemplo, aconteceu aqui, 456%. O problema é que quanto mais rápida é a subida, mais rápida pode ser, mais intensa também pode ser a correção. Então, a gente pode estar vendo um ciclo mais natural aí de valorização. Vamos dar uma olhada quanto que se valorizou aqui desde dezembro de 2022. Olha só, se valorizou bastante, na verdade. 580%. Mas isso ao longo de alguns anos, né? Então, de 2022 até 2025. Aqui a gente teve, vamos ver aqui, uma valorização em um ano de mais do que isso em dólar, né? Então, essa queda da volatilidade que a gente está mostrando. Mas de uma maneira geral, assim, cenário macro, adoção de Bitcoin, não só por empresas, por ETFs, fundos de investimento e países, é um cenário bastante interessante aí para o cenário do Bitcoin. Lembrando, é sempre bom lembrar isso, porque às vezes as pessoas se esquecem aqui, né, elas ficam muito bullish, quando que o preço do Bitcoin pode corrigir forte. A gente tem uma bomba aí, que é a bomba da dívida nos Estados Unidos, que é complicado, uma dívida que não será paga, e essa dívida ela lastreia o sistema fiduciário das moedas fiduciárias, dólar, euro, real e por aí vai. Então, se isso por acaso começar a dar problema, a gente tem uma certa instabilidade aí na economia dos Estados Unidos causada por manipulação da taxa de juros, por expansão da base monetária, então uma situação cada vez mais insustentável aí por conta da manipulação do Estado, né, dos bancos centrais e por aí vai. Então, isso pode trazer problemas eventualmente, a gente não sabe se vai ser algo mais abrupto ou não. Recentemente, quando a gente teve uma correção no SP500, a gente teve uma correção no Bitcoin também de 20%, então isso acontece, é bom lembrar. Mas, de uma maneira geral, a não ser que isso aconteça, parece que é só uma correção breve e natural do preço do Bitcoin e a gente pode ter novas máximas ainda neste ciclo. Então, atualização rápida aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Grande abraço e até mais.